Ela é atriz e escritora brasileira. Pioneira na televisão nacional, iniciou sua carreira no rádio e caiu nas graças da telinha. Protagonizou em 1951 o primeiro beijo da TV Nacional. E foi mais além, protagonizando também o primeiro beijo homossexual em 1963. Curiosos? Então, teatralize-se! Meu pai era engenheiro, mas era também poeta. Ele, porém, mudou-se para Minas porque ele estava doente do pulmão. Lá ele se casou, gostou da minha mãe. Tiveram 5 filhos, mas ele morreu aos 37 anos. A minha mãe tinha só 35 filhos. Teve que vender a casa pelas despesas da doença. E ela veio para São Paulo, pois a minha avó materna estava morando aqui. Chegando aqui, é claro que os primeiros tempos foram muito difíceis. E passado um pouco, talvez 3, 4 anos, ela reuniu a sua turminha, que ela chamava de sua ninhada, e disse: vocês têm que me ajudar, porque eu não estou dependendo um pouco da avó, mas está difícil. E aí cada um pensou numa coisa, e eu e uma irmã mais nova pensamos na Rádio São Paulo, que era no mesmo bairro, talvez alguns quarteirões apenas. Então a gente ouvia, todo mundo ouvia rádio teatro, então era gostoso. Então lá fomos nós duas, eu e a minha irmã menor. Acontece que a minha irmã foi mais bem olhada do que eu, porque ela era menor. Eu estava com menos de 10 e ela com 6, 7, ela nem sabia ler direito. Então eles disseram: vamos contratar esta garotinha. 2 garotinhas não podemos contratar no nosso elenco. Eu, é claro, que fiquei chorando, desesperada. Ah, meu Deus! Só que eu persistentemente voltei, aprendi o caminho e voltei no outro dia e chorei, e voltei no outro dia e chorei. Até que depois eles se cansaram daquela garota que enchia a paciência e me arranjaram um papel de garoto numa novela chamada Somos Todos Irmãos. Não, Vingança do Judeu. Eu fui fazer o filho, Raulzinho, do personagem principal, Raul, e ganhei algum cachezinho. Me lembro que o primeiro foi R$10 ou 10 mil réis, não me lembro bem. Sei que era uma nota. Eu cheguei para minha mãe e já queria rasgar e dar metade, porque ela disse: metade é de vocês, metade é para comprar arroz, feijão, carne, fruta, o que precisar. É claro que eu não rasguei, e voltei, o personagem continuou, e depois eles acharam que eu fui bem. E aproveitaram tanto a minha irmã menor, que ficou no rádio até se casar, depois saiu. E eu fiquei sempre, e mudei de emissora, porque várias emissoras nessa época foram vendidas. Era uma época de dificuldades políticas, como agora. Era então um tal de mundo. Os diretores de emissoras cortavam os elencos e cortavam por baixo. Lá embaixo vinha sempre eu.
Então eu perdi várias vezes o emprego, mas conseguia outro. Quando eu vim para Rádio Tupi, o meu técnico de som foi o Lima Duarte, que já estava. E aí, depois disso, 2, 3 anos depois, veio a televisão Tupi. Tiraram a torre da rádio e montaram um estúdio de televisão mais ou menos do tamanho desta sala. Era só isso que tinha. Por causa disso é que novela demorou um pouco, porque novela é uma coisa sequencial. Não pode fazer uma vez e acabou. Então começaram a fazer grandes teatros aos domingos, porque domingo utilizava-se aquele cenário e mais o cenarinho e mais a sala do diretor, a sala disso, a sala daquilo e a rua. A prefeitura permitia. Então, atrás da rádio e da televisão Tupi, havia uma praça. Há ainda. Não há mais a televisão, mas a rádio há. A televisão começou ali e permaneceu por 30 anos, depois do que o Chateaubriand, o dono, faleceu e ele deixou, por orientação de um professor meu da faculdade. Eu fiz direito, eu estudei direito enquanto fiz faculdade, enquanto fiz Tupi. Aliás, no começo, eu fiquei quase 30 anos na Tupi, menos um pouco, e 5 na faculdade. Minha vida se transformou e o Chateaubriand fez com um professor meu uma coisa chamada uma organização entre comunheiros, que eram os principais diretores regionais. O de São Paulo era São Paulo, Paraná, não sei o quê. A do Rio era Rio. O de São Paulo chamava-se Edmundo Monteiro. O do Rio era João Calmon. Os outros não sei. Agora, o Chateaubriand teve uma doença grave, daquelas meio paralisantes, por nos últimos anos. Ele continuava escrevendo com aquelas máquinas especiais para os jornais dele, que eram 2, só em São Paulo, fora o resto do Brasil. E ele ia às festas ou aos encontros especiais e o Lima Duarte é que ia ler, sempre para ler, porque ele escrevia com aquela dificuldade e ia lá para assistir. Eu, nessas festas, não fui. Eu fiquei no rádio e na televisão. 2 emissoras de rádio, Tupi, Difusora, e televisão Tupi. Chateaubriand depois, mais tarde, comprou a televisão Cultura, que ele instalou antes desta, que é a Fundação Padre Anchieta. Antes dessa era do Chateaubriand e funcionava na 7 de abril, onde era a sede principal das associadas, que era este grupo de rádios, emissoras de televisão, jornais e revista, a revista O Cruzeiro. Então, era um bloco muito grande associado, mas com a morte dele. E esses comunheiros, ficando donos vitalícios, mas não hereditários, comeram em todas, ou quase todas as emissoras e jornais
fechado. Era um programa que esquentava não só o público, como esquentava os corredores da Tupi. Eu fiz um programa inspirado em cartas, porque o nosso meio de comunicação não era rápido como hoje, e nem era por telefonema, podia ser, mas fizemos por cartas, em que as pessoas mandavam dramas, assuntos que as incomodavam, não chegavam a ser assuntos jurídicos, porque eu não podia fazer um programa jurídico. Mas, por exemplo, me lembro de uma história que todos ficaram contra, debateram, porque até chegavam a brigar. Uma mulher, ainda jovem, cujo marido também pegou uma doença séria, e ela conheceu um médico que quis ajudá-la, mas quis tanto e ela gostou tanto que acabou tendo um caso com ele. Culpada ou inocente, e este médico salvou nada. É um caso que não vai para julgamento em lugar nenhum, a não ser que o marido queira a separação, nada mais do que isso. Então, primeiros 40 minutos, as cenas da doença, do namoro, do médico, da personagem principal. Depois, terminaram aqueles 40 minutos, o segundo 40 minutos, a Ré, que era a mulher casada, o advogado de defesa, que no começo eu fiz com atores, eu escrevia as falas e dava o tempo, certo? E depois eu comecei a pedir para colegas meus da faculdade fazer. Depois o juiz dava a fala para o promotor, e aí dava-se para os réus. Cada réu tinha uma plaqueta, culpado, inocente, e ele colocava na frente. Os réus também vinham do público. A gente chamava conforme as cartas. Aí chamava-se por telefone, é claro. Mas, enfim, eu contratei um secretário do meu bolso, porque a televisão era pobre. Nem roupas no começo nós levávamos as nossas. Não tinha departamento de roupa, como agora tem tantos. E este programa ficou célebre, ficou vários anos no ar, acho que 7 anos, que é bastante tempo. E eu escrevia, dirigia e apartava briga, porque às vezes saía briga. Aquele que perdia ficava muito bravo, o ator menos, mas o advogado que eu chamava, e ele fazia o papel dele, achando que foi muito bem, porque aí o arrazoado era dele. Ele tinha tantos minutos para dizer, ela foi culpada, porque não pode ceder ao encanto de um médico, enfim. Eu contratei um secretário homem, porque eu não tinha tempo, e não tenho, até hoje eu tenho sempre secretário, para ficar lendo, separando o assunto. Então, separava o assunto. Então, deixava, recebia muita carta. Então, e depois escolhia qual que eu ia trabalhar. As adaptações eram de grandes peças, de grandes livros, de grandes autores, de grandes filmes, mais do que hoje.
Hoje, eu acho que porque aumentou muito a audiência e o público, diminuiu muito a cultura e o interesse depois. Popularizou muito mais. Era mais elitizado. O marido da Lolita, Ayrton Rodrigues, ele fazia, junto com ela, 2 programas. Pois ele convidava, ele ia na porta esperar e voltava pelo corredor longo da Tupi até o estúdio. Depois ia buscar o outro e voltava, ficava suave. Quando estavam todos já sentados, ele entrava correndo no lavabo, qualquer lá, lavava a cara, trocava a camisa e vinha apresentar. Não tinha um secretário para ele. Assim era a Tupi antiga. Mas os programas, então, tinham que ser bem bolados, bem pensados. Acho que mais bem pensados, mas grandes teatros é que eram importantes. Por quê? Por causa do tamanho do estúdio. Não era possível fazer tantas novelas. Não tinha lugar, simplesmente. E era possível fazer um grande teatro aos domingos, chamava TV de Vanguarda. Porque no domingo, porque como era ao vivo, à noite, não sei, a parte de cenografia, montava de manhã, ensaiava à tarde, executava, punha no ar à noite. Às vezes as peças eram da meia-noite, das 9 horas à meia-noite. E depois entravam todos aqueles homens para desmanchar tudo, guardar, levar embora todo aquele material. Então era muito comum, e todo mundo brincava sobre isso, ninguém achava ruim, que o Geraldo Vietre, ou Walter Jorge Durst, os diretores desses grandes teatros vinham da casa deles com malas e depois as mães ou esposas telefonavam: você levou minha toalha, você levou meu vaso, você levou minha roupa de cama. Levavam e roupa, cada um levava as suas. Ou seja, coisa material tinha pouco. Então, coisa intelectual tinha que compensar. Eu terminei a minha carreira artística, porque acho que ainda estou trabalhando. Hoje mesmo já fiz várias coisas. Mas a minha carreira artística eu terminei com um programa de rádio. Eu voltei os 5 últimos anos para a Rádio Mulher, que era na Granja Julieta, e fazia o horário da tarde, das 2 às 6. Escrevia, apresentava e convidava quem eu queria para completar o horário. É uma coisa que dá trabalho. E além de dar trabalho, tem um defeito grave. Há um estatuto que diz que o presidente não ganha nada. Alguém quer ficar no meu lugar? Não, ninguém quer. Então votam em mim. Há votação, há registro, há estatuto, há contas, há conta no banco e há credores e há impostos e tudo tem que ser pago. Há funcionários. Em dezembro eu fiquei aflita. Eu tenho alguns colaboradores bons, mas não chega nunca facilmente, é preciso cutucar. Agora ainda estou cutucando a Secretaria de Cultura,
por um dinheiro pouco, porque este ano a televisão faz 65 anos. Então eu tenho que fazer uma festividade. E a Pro TV faz 20. Faz 20 anos que eu trabalho sem ganhar. Empobreci. Foi engraçado. Eu tenho um neto um pouco mais velho que vocês. E eu dizendo, meu Deus, eu era quase classe A. Virei classe B, classe C. Acho que estou na classe D. O meu neto, vó, não se preocupe, o abecedário é grande. Me gozando, claro, né? Eu digo, sou. Eu sou a diretora, a presidente, e eu trabalho no andar de cima, tenho meu escritório pessoal ligado à minha casa lá em cima. Embora a casa seja toda minha, atualmente eu considero só lá em cima, onde há um escritório, um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha. Eu tenho que contar uma coisa, que eu passei tempos envergonhada, até que de repente perdi a vergonha e passei a contar. Quando eu saí dessa Rádio Mulher, eu criei, junto com a minha filha Thaís, que é formada em artes plásticas, mas apresenta também em público, é treinada nisso há muitos anos. Eu a chamei para organizarmos um trabalho chamado Cursos Vida Alves de Comunicação. Estes cursos deram muito certo, porque eles eram modernos. Eu fazia o esquema da fala, o esquema lógico, como é que você começa, como é que você entra no tema principal e como é que você encerra. Viajamos o Brasil inteiro. Isso deu certo e durou 20 anos. Foi como eu consegui abrandar um pouco o meu coração totalmente artístico. Como eu consegui esquecer um pouco, porque eu fui me ligando às pessoas, elas me escreviam, elas pediam palpite, porque eu começava dizendo, coloque as suas metas. E quando elas conseguiam uma daquelas metas, me inscreviam. Então eu fui ficando bastante ligada às pessoas. Cada lugar, enfim, foram 20 anos. A minha filha continua com esse trabalho modificado por ela, sozinha. E eu deixei por causa da associação. Pois bem, viajávamos muito. E numa das voltas, é claro que eu voltava para casa, tinha casa. Pelo menos uma vez por semana eu dormia na minha cama. Geralmente era a noite que eu não conseguia dormir, porque eu estava acostumada com o hotel, não estava mais acostumada com a minha cama. Uma noite, um dia, cheguei em casa e alguém me telefonou e apareceu aqui uma colega. Cassiano morreu. Essa sala se chama Sala Cassiano Carlos Mendes. Ele foi o primeiro diretor artístico, um rapaz de 22 anos, e com essas ideias todas, este ano vamos lançar um livro sobre ele, em setembro. Estamos preparando. O Elmo, um funcionário meu, é historiador. Eu dei só umas mãozinhas e ele está fazendo. Ele me contou, ele morreu. Aí eu fui ao velório. Lá pertinho, contrita, rezando, eu ouvi, vida, olha a escalação. Eu falei, acho que engordei. Primeiro, não sou contratada de nenhuma emissora.
Segunda, como é que ele está? Ouvi a segunda vez. Aí falei para minha amiga, vamos embora, porque eu devo estar tonta. Cheguei em casa, passei a noite enrolando na cama. No dia seguinte telefonei para amigos que eram os principais. Era o Walter Foster, que fez a novela comigo, era o Blota Júnior, que era famoso, era a Lia de Aguiar, era o Walter Ribeiro dos Santos, que era meu cunhado e era advogado, era o Luiz Galon. Fizemos já nesta sala uma reunião, eles ficaram assim, depois no dia seguinte outra, enfim, algumas. E cada um foi dando um palpite. Um deles dizia, faz um bar para reunir amigos, servir uma bebida. Eu falei, não tenho paciência de ficar aguentando beber. Não é comigo. Eu não bebo. Não é por preconceito, mas não bebo. Não gosto, não bebo. Nunca bebi. Agora, aí veio a ideia de, vamos então fazer uma entidade cultural. Já fui gostando mais. Para guardar material, para guardar a história. E isso faz 20 anos. Uns dias depois, uns 2 meses depois, marcamos um baile no Clube Piratininga. E o estatuto estava escrito já por este meu cunhado, Walter Ribeiro, era um comediante, mas era advogado. Eu também sou, mas eu nunca trabalhei no direito, então. E ele trabalhava, ele tinha escritório. E aí me elegeram presidente. E depois disso, cada eleição, novamente a vida, novamente a vida. Eu já perguntei, por que sempre eu? Esta minha secretariazinha que atendeu vocês, a Érida, que se chama Érida Alves, mas não é minha neta, é só minha grande amiguinha, disse, é porque só você tem uma sala tão grande. E realmente, se você for em casa de qualquer um, pode ser até dos mais ricos, ninguém tem uma sala tão grande assim. Porque esta sala foi engrandecida, quebramos paredes, por causa daqueles cursos. Há muito, nós temos, por exemplo, 10 mil fotos, e nas paredes talvez tenha 300 ou 400. Claro que às vezes trocamos, mas há esconderijos. Os meus funcionários falam reserva técnica, eu falei que nada. É lugar que antigamente a gente chamava de quê mesmo? De sótão, de lixo, qualquer coisa parecida, mas tem muito canto cheio. Às vezes eu, claro, como auxiliar, faço uma revisão geral. Se eu não tiver, eu jurei que ia me comportar de hoje, de uns dias para cá, tenha saco. Porque, na verdade, é uma profissão que exige entrega, não só para mim. Se eu chamar aqui a Fernanda Montenegro, que é a principal atriz brasileira, e ela tiver que fazer uma cena qualquer, ela vai ter que estudar antes. Não tem aquilo de já sei, já aprendi. Não tem, não tem. Não sei se há alguma profissão que tenha, mas esta inegavelmente não tem. O cantor passa o som, significa ensaio, ensaia, e eu tenho uma neta cantora chamada Tia, tenho um neto músico,
que a acompanha, porque ele está lá no violão dele. E ele tem uma, como é que chama essa coisa que aluga, que grava? Estúdio. Hã? Um estúdio dele. Ou seja, dedicou-se a isso. Eu escrevo biografias. Às vezes eu preciso ler um livro inteiro. Às vezes a menina acha pela internet, não sei para onde, algum resumo. E eu digito. Fiz só 2 hoje, mas fiz 10 cartas de divulgação deste livro, com facilidade. Depois fiz mais não sei o quê. Enfim. E eu pensei, como eu faria se eu não tivesse que fazer isso? Não sei fazer tricô. Não sei, mas eu tinha uma cadeira de balanço, eu dei para minha filha quando ela teve neném. Não sei mais cozinhar, já aprendi. Agora esqueço se o arroz você põe antes da água ou depois da água. Olha que troca, esqueci tudo. Só fiquei prática. É nessa coisa de dirigir a associação, de fazê-la funcionar, de conseguir amigos e de conseguir divulgação. Eu sou uma atriz antiga, não falem velha, mas antiga falem, porque eu sou. Tenho uma irmã jornalista, que agora está aposentada, porque é mais velha que eu, mas ainda me contou que há poucos dias fez um grande encontro de troca de livros ou venda de livros. Pode me dar um sorriso que eu te dou um livro? Não estou nessas condições. Eu estou para lançar um livro que está pronto, tenho que cobrar, porque tenho que pagar para o editor. Como é que eu vou dizer? Me dá um sorriso que eu te dou um livro. Me dá um sorriso que eu também te dou um. Só. E cobra o livro. Ela não, porque ela não foi, como eu, presidente de uma associação cultural. Tudo que é cultural é complicado. Eu fui numa festa da Inesita, num lugar muito bonito, que é a Sala São Paulo. Recebi o convite, fui com uma secretária e tomamos táxi, chegamos lá. Não entrei na fila, porque eu falei, meu nome deve estar na recepção. Estava, entramos, e eu falei, vou sentar bem perto da saída, para não atrapalhar ninguém, para ser fácil de sair. Então, sentei. De repente, poucos minutos depois, chegou um senhor, junto com uma senhora, não sei o que era, não me lembro, não conheço. Legal, eu falei, mas há um lugar especial para você? Então, me puseram atrás da filha da Inesita. Então, sou diva, não sou de meia tigela, como se falava antigamente. Depois, não chegamos a assistir até o final, foi bonito, vimos, achei gostoso, foi emocionante. Quando ela cantava, então, Inesita, reproduziram vários, fizeram mais ou menos o programa dela. Eu me emocionei, mas a menina que foi comigo mora muito longe, no quilômetro não sei quanto, quase 30 ou 40 da Anhanguera. Falei, não podemos ir muito tarde, porque ela tinha que tomar 2 ônibus. Saímos, já tinha uma fila de táxi esperando os fregueses, porque era lotado que estava lá. Tomamos o primeiro táxi, um senhor. Viemos, deixamos a garota e passamos pela Cracolândia, porque eu estava dizendo, vocês me perdoem o que eu vou falar, eu estava dizendo, sou uma diva de MERDA. Depois que ele passou pela Cracolândia, eu jurei, nunca mais vou falar isso. Aqueles são do MERDA.
porque eles dormem no lixo. Eu tinha visto foto, mas em loco, e bem tarde da noite, 11 horas, me deu uma aflição. Tinha criança, tinha mulher. Não sou dessa palavra aí, então vou falar qualquer outra. Quando, porém, ele veio me trazer, eu preciso explicar, vir aqui, Avenida Sumaré, ele falou, mas eu conheço o caminho da senhora, já vim várias vezes aqui com o antigo secretário que ficou meu amigo. A senhora é Vila Alves, por que não me falou? Então, sou diva daquela coisa quase, né? Daquela meia tigela, mas só. Porque lá dentro me puseram num lugar especial e o motorista ficou todo grato por me trazer em casa, 11 horas da noite. O que mais eu posso querer? Se eu não tivesse essa associação, eu era só uma idosa, um croata. Não sou. Sou uma idosa agitada, que está recebendo vocês com o seu Teatralize-se. Parabéns a vocês e obrigada. Amor, coragem, dedicação, persistência. resumem Vida Alves. E fica aqui o nosso muito obrigado a você que nos prestigia. E um convite especial. Teatralize-se!